Olá, tudo bem, pessoal? Professor Gleberson Rive. Resolvi gravar esta aula para falar de um assunto que às vezes não é tão abordado em sala de aula, ou por falta de tempo, né, de cada aula, ou pela própria pouca utilização prática, né? Então eu resolvi gravar essa aula nesta forma bem didática, bem pedagógica, assim, bem simplesinho, para que ela pegue o maior número de alunos possíveis. Tanto aquele aluno que está começando no curso, que não teve muita aula de física, quanto aquele aluno que já está em estágio e não passou por isso. Então a ideia é ser bem superficial e bem didático para que todo mundo, mesmo aquele que não entenda nada de radiologia, consiga assistir essa aula e consiga entender o que eu estou falando, beleza? Então, que é a formação da imagem. Como é que acontece essa formação dessa imagem no raio-x? Primeiramente, então, a gente vai ter o nosso tubo que emite o seu raio-x, o corpo do paciente que vai interagir com esse raio-x, e a partir dessa interação a gente tem dois tipos de... pode acontecer duas coisas. Uma que nos interessa para a imagem, que está aqui perpendicular, que é o feixe útil, que é o raio-x que interagiu, está pegando a parte anatômica do corpo do paciente e está continuando reto, perpendicular, e vai dar uma ideia de densidade. Então, a gente sempre vê a densidade dessa parte anatômica, qual que ele interagiu. E vai ter também aquele raio-x espalhado. Deixa eu puxar aqui para cima para ver, que é o raio-x espalhado, que é aquele que não tem, que ele interagiu e ele perdeu a sua trajetória. Então, ele interagiu e ele está... Quando for fora do book, obviamente, ele vai atrapalhar a nossa imagem. Quando a gente está usando dentro do book, a gente vai ter aqui a grade que vai filtrar esses raios espalhados, então ele não vai alcançar o receptor de imagem, beleza? O receptor de imagem, nesse caso, na aula de hoje, o receptor de imagem ele é um filme. Então, RI, sempre a gente vai estar falando de um receptor de imagem que vai receber essa imagem anatômica, essa imagem, que nesse caso vai ser um filme. O filme ele é constituído por o quê? Ele vai ser constituído por uma base, a parte onde é que está segurar toda isso aí, uma camada adesiva que vai segurar a emulsão no filme e uma camada de recobrimento. Cada parte, agora eu vou explicar cada parte que constitui esse filme, o que tem em cada uma dessas partes, beleza? Vamos lá. Na base, aqui, a primeira base utilizada foi o vidro. Óbvio, uma base transparente, é uma base perfeita, né? Tem alguns problemas. Então, o vidro, ele se tornou... quase indisponível na Primeira Guerra Mundial. Então começou com uma base que logo em seguida essa base ela ficou muito difícil de conseguir, então ele ficou quase em desuso. Eles partiram para o segundo carinha, que foi o nitrato de celulose. Pois bem, o nitrato de celulose tinha um pequeno problema, ele era inflamável. E aí deu muito problema, especialmente nos anos de 1920 e 1930, que vários hospitais pegaram fogo por utilizar com origem no filme, lá na base do filme radiográfico, que era a base de nitrato de celulose. Depois foi substituído pelo triacetato de celulose, que também não teve muita duração lá, que não era inflamável. Pois bem, depois, em 1960, foi substituído pelo poliéster. O poliéster, então, é o atual, né? Vamos dizer, atual nos filmes convencionais, que, obviamente, tem uma série de vantagens, então ele ficou sendo utilizado, beleza? Então, atualmente, é utilizado o poliéster. A emulsão. O que tem na emulsão? A emulsão ela é constituída por duas partes importantes aqui, que é a questão da gelatina mais os cristais de haleto de prata. Vamos falar por que é utilizada a gelatina. Porque ela é transparente, obviamente, então não temos que utilizar alguma que segure em todos os cristais. E ela tem outra característica importante, ela é porosa, porque lá no processo de revelação, que provavelmente vai ser uma segunda aula que eu fale sobre isso, vai permitir que os químicos entrem e façam o seu trabalho de revelar essa imagem latente, que a gente termina essa aula. E ela fornece um apoio mecânico.
Interessante saber aqui que tu vai ver algumas mensagens, algumas coisas que tinham cuidado sobre a questão de temperatura de cama escura, ou é muito frio ou muito quente, alguns problemas que davam, o tempo de validade está relacionado com a gelatina. Então, e aí ela vai subir com apoio mecânico para os cristais de haletos de prata. Beleza? Então, esses cristais são apoiados nessa gelatina. Esses cristais de haleto de prata, basicamente são o quê? São 98% constituído por brometo de prata e 2% de iodeto. O que a gente tem de característica que tu vai ver? Cada filme ele tinha uma característica que era a sua velocidade de revelação, de exposição. Imagina que dificuldade era ou como que era complexo trabalhar nessa época, porque cada filme, cada fabricante tinha um tamanho e uma concentração. Esse tamanho e essa concentração afetavam na velocidade desse filme. Então, afetavam tanto na revelação, que a gente tinha que entender o tempo de revelação de cada filme, tanto na velocidade lá da nossa exposição, um filme mais rápido ou um filme mais lento. Beleza? O que a gente tem então aqui? Voltando lá para explicar. Esse raio-x interagiu com o corpo do paciente, ficou perpendicular, esses são os nossos raios-x formadores, então eles vão interagir com o filme e vão formar nossa imagem, e aí eles têm que interagir com uma tela intensificadora, que aqui é o nosso ecrã. Essa tela intensificadora vai interagir com esse raio-x formador aqui, vai interagir e ela vai liberar luz visível. Essa luz visível vai sensibilizar, então, o nosso haleto de prata aqui. Esses haletos ali, ó, então vai ter uma interação fotoelétrica. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Essa interação fotoelétrica vai gerar uma imagem, e a gente chama essa imagem de imagem latente. Essa imagem latente é a imagem dos haletos sensibilizados que não foi revelado ainda. Então, encerrando a aulinha de hoje, é uma mudança, a imagem latente é uma mudança invisível que é induzida nos cristais de haleto de prata. Então, até o momento, a gente teve a formação de uma imagem latente. Então, na próxima aula, a gente fala do princípio da revelação e tudo que tem mais por mais. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.